Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Hoje é dia da nossa coluna para falar sobre mobilidade urbana e tudo que interfere o nosso ir e vir aqui na cidade. Manuel Paiva com a gente sempre aqui. Bom dia para você, bom início de semana, terça-feira ainda a semana começando. Bom dia, Carol, bom dia a toda a equipe, bom dia a você que está nos seguindo pelo YouTube, pela rádio. Que bom, é uma semana ensolarada, menos chuva, um pouquinho de calor, né? Ela promete. Promete o tempo, né, já intenso, altas temperaturas. E a gente traz aqui uma boa notícia, né? Pode-se dizer assim? Com relação a essa questão da redução. Há controvérsias. Aí Sim. A gente conversa e você explica pra gente. Mas antes de dar continuidade, a gente vai falar hoje sobre a nova proposta que pode reduzir o custo da CNH em até 80% no Brasil. E aí, para você que está ouvindo e quer participar, se interessou, quer tirar dúvidas, 929-8198-0632, você pode participar, fica à vontade, manda a sua mensagem de texto, com dúvidas, com a sua opinião também, que é super válida, que a gente vai seguir por aqui acompanhando todas as mensagens que chegam. Já antecipou que é controverso, conta pra gente os dois pontos aí, os dois lados da moeda. Carol, porque existem dois projetos de lei que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados para alteração do Código Nacional Código de Trânsito Brasileiro. E esse especificamente que nós estamos hoje debatendo e está na imprensa, está no G1, está na boca do povo, é uma iniciativa do governo federal, lá no Ministério das cidades, no Ministério da Infraestrutura, onde ele pensa, onde ele está gerenciando tudo isso. É uma maneira que eles querem. Inicialmente, o que esse projeto oferece? Ele quer dar acesso à grande maioria da população que mora nos municípios brasileiros, que são pessoas carentes, pessoas nos municípios onde não tem oportunidade de frequentar um centro de formação de condutor, uma autoescola, para poder ter acesso a carteira de habilitação A, que dá direito a ele dirigir a motocicleta, ou a carteira de habilitação do tipo B, que dá para dirigir o automóvel, né? Então, a proposta que nós hoje aqui estamos debatendo, e ontem, no programa do Patrick, ontem à tarde, foi debatido os dois projetos de lei que está sendo discutido na Câmara. Esse não. Efetivamente, são específicas a categoria A e B. Há controvérsia por um detalhe muito simples, né? Tem pessoas da população, pessoas ouvintes, pessoas amigas, que dizem, olha, eu acho que vai piorar. Vai piorar porque os especialistas em trânsito sempre afirmaram, Carol, de que um dos grandes problemas do alto índice de acidente, do alto índice de mortalidade, é exatamente a falta de habilidade, a falta de preparação, a falta de um preparo melhor dos condutores. A conscientização, claro, ele respeitando a sinalização, ele não cometendo imprudência, ele sendo mais coletivo, ele sendo mais prudente, ele sendo mais cauteloso, ele sendo mais cuidadoso, ele sendo muito mais assertivo e comunitário, e propriamente, efetivamente, a habilidade dele, né? E efetivamente, quando eles detectaram isso, eles diagnosticaram, eles disseram, olha, é preciso melhorar essa questão da formação. Ora só, não é só habilitar, né? Porque, olha só, Carol, hoje nós já temos no governo do estado um programa que tem acesso à CNH social. A CNH social, ela banca o acesso a você fazer o treinamento para a legislação, o treinamento para o curso de direção, o acesso ao exame da clínica psicológica e exame médico, ela é bancada pelo governo social, desde que você pertença ao grupo de pessoas que está inscrito no CAD único, né? Ou seja, são pessoas que têm esse direito, né? E necessariamente, quando você tem acesso à CNH, isso os técnicos dizem, né? Necessariamente significa que você esteja preparado. Ao mesmo tempo, por isso que eu digo a controvérsia, tem muita gente que já tirou a sua CNH em qualquer outro lugar do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui em Miami, o cara vai lá, ele simplesmente é o seguinte, é tudo menos burocracia.
Ele sabe da legislação, ele recebe na véspera um formulário onde ele vai ter que responder. Se ele responder correto, ele passa. Ele treina e se ele vai fazer o teste de rua, ele passa, sem burocracia, sem nada, não é? Esse que vamos dizer, secamente esse processo sem burocracia, sem nada, né? Ao mesmo tempo, é evidente que hoje R$3.000, R$2.500 é muito elevado para o grau de rendimento de uma população que mora no interior, que é pobre, que muitas vezes não está devidamente empregado ou que ganha o salário mínimo para ter acesso. E você veja, Carol, essa atividade, principalmente na motocicleta, se tornou um meio de vida da maioria da população que mora na periferia, que são os condutores, através do mototáxi, através do aplicativo, através do seu carro que pode aderir a uma plataforma, não é, de aplicativos para que ela possa melhorar. Tem gente que vive dessa atividade, não é? Tá certo? Ou seja, hoje na América Latina, no Brasil, é um segmento que cresceu absurdamente. E isso nós estamos falando de um tempo. Quando nós vamos para a cidade do interior, Carol, aí sim que cria uma dependência muito grande. Porque lá as prefeituras não estão organizadas no trânsito, elas não gerenciam o trânsito, ela não sinaliza a rua, ela não conserva bem o pavimento, ela não cuida da circulação, ela não cuida da mobilidade como um todo. As pessoas dirigem sem capacete, dirigem sem habilitação. E tem aquele dado que nós falamos no programa passado. 52% hoje dos proprietários, de quase 40 milhões de proprietários de motocicletas no Brasil, 52% não têm habilitação. Opa, esse é um dado. E esses caras são os caras que mais morrem. Então, é controvérsia uma atitude e que precisa ser debatida e precisa ser discutido. Quando a gente fala sobre exemplos no trânsito, se a gente for trazer, por exemplo, um cenário em que outros países, quem sabe, não sei se aqui no país tem alguma cidade que seja referência quanto à questão dessa segurança no trânsito, quanto também a formação desses condutores. Eu vi aqui que dentro desse projeto existe ali a possibilidade da pessoa fazer a aula, né, teórica por opção, né? Sim, e facilita. Aí, inclusive, esse é um ponto muito, né, perigoso, que tem que acender o alerta de fato. Quanto tempo, qual seria o tempo ideal para formar essa pessoa? Qual deveria ser a verdadeira avaliação para colocar alguém apto no trânsito? Olha só, Carol, eu parto de um princípio que em 1997, quando entrou em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro, o Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro, em 1997, nós saímos da obrigatoriedade que o Estado tinha, eram os Detrans que faziam a formação dos condutores, eles tinham as suas autoescolazinhas, eles tinham lá o Centro de Formação de Condutores, era do Estado. Nessa época, se questionava muito a qualidade dessa formação, se questionava muito a capacidade que o Estado tinha de ensinar, disponibilizar vagas, de oferecer e tudo. Ao mesmo tempo, muita gente fala que quando tirou a habilitação antes desse período, disse, olha, eu aprendi a dirigir sozinho, eu criei uma consciência sozinho, eu nunca participei como nenhum acidente, ou seja, existem motoristas, condutores bons, maus, ou seja, existe uma controvérsia. Você veja de que, no fundo, não pode ser uma análise simplista. O primeiro questionamento que eu faço, Carol, nem torcendo para A nem para B, o que uma medida como essa pode gerar em diminuir o número de vítimas fatais, o número de acidentes? Esse é o objetivo, sim. Outro questionamento que eu faço: os órgãos de gerência do trânsito, tanto do Estado como dos municípios, estão capacitados para fiscalizar como tem que fiscalizar o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, como deveria fiscalizar, como deveria ser? O nosso código é novo, é de 1997, ele já sofreu várias modificações, várias modernizações. Eu considero ele um código moderno, mas efetivamente nós temos que reconhecer que a incapacidade
que os órgãos têm ao longo desse tempo de compatibilizar o crescimento da frota, o crescimento da população, o crescimento das cidades, o crescimento dos problemas, o crescimento dos conflitos que surgem diariamente no trânsito. Efetivamente, eles não têm demonstrado capacidade suficiente para isso. E aí volta naquele velho refrão de que as cidades que oferecem os melhores índice de mortalidade baixo, índice de respeito às leis do trânsito, índices de utilização em massa da ocupação urbana das cidades. São cidades que utilizam muito preferencialmente o transporte coletivo de que o transporte individual, não é? Essa é a grande conclusão que a gente chega. Mas no detalhe desse projeto, o processo de formação, qual é o tempo ideal? É o tempo ideal de formar. O tempo ideal de que você esteja preparado. Quantas e quantas vezes tem muita gente que tira a habilitação e não sabe dirigir? É porque é facilitado? Não. É porque ela estuda especificamente para passar naquela prova específica. Fazer a baliza, sair com o instrutor do lado, com o fiscal do lado, ela cumpre, ela decora, ela treina aquele especificamente. E as situações onde você tem que decidir qual é mais importante? É um pedestre, um idoso, uma mulher grávida, uma criança, uma motocicleta ou eu no meu carro superior? Não é? Esse bom senso de comportamento, é por isso que nascem as imprudências, nascem esse superego da gente, que quando a gente está no carro, a gente acha que é o rei de Roma, não é? Então, esse é o grande questionamento. Fora aquelas pessoas que continua o critério de você passar por uma avaliação psicológica, uma avaliação médica, efetivamente, para que você esteja em condições. O grande problema é quem é que fiscaliza, quem é que cobra, quem é que monitora, a eficiência desse monitoramento, né? Ou seja, deixar todo mundo às feras, a gente já viu que não dá certo. Manuel, muito obrigada aqui pela aula. E, de fato, é um problema que a gente traz aqui diariamente, que precisa ser analisado com muita cautela, de fato. E essas novas propostas aí acendem esse alerta. A gente vai seguir acompanhando qualquer novo desdobramento desses assuntos que correm, né? Não somente desse projeto, de outros projetos também. E, claro, né, as portas estão abertas aqui. A gente volta a conversar na próxima semana também. Muito obrigada. Carol, esse é um assunto que não é Fla-Flu, não é Botafogo e Vasco. Não tem torcida. Tem um objetivo que a gente tem que ver como nós devemos melhorar a qualidade de vida das cidades. Um forte abraço a todos, bom dia a todos. Até para a semana. Muito obrigada. Bom dia para você.